Está em análise neste momento no plenário da Câmara dos Deputados em Brasília a pauta da medida provisória 595, a MP dos Portos. Desde o início dos trabalhos na casa, nesta terça-feira, foram 3 sessões abertas pelo presidente da Câmara, deputado Henrique Eduardo Alves. As 2 primeiras ficaram marcadas por troca de acusações pessoais entre o líder do PR, deputado Antony Garotinho, e o líder do DEM, deputado Ronaldo Caiado, e líder do PSDB, deputado Carlos Sampaio. Uma cena inusitada aconteceu ao final da segunda sessão, quando o deputado Toninho Pinheiro, do PP de Minas Gerais, invadiu a mesa da presidência com uma faixa na mão e teve que ser contido por seguranças. Nas 2 primeiras sessões, a votação não aconteceu por causa de um pedido de obstrução feito por alguns partidos e também pela falta de quórum mínimo de 257 parlamentares no plenário. Uma das emendas mais polêmicas da medida provisória 595, de autoria do deputado Luiz Sérgio do PT, que propunha a exploração de portos privados por licitação, foi retirada. E a tendência é que haja consenso e a votação seja feita até o fim da noite. A MP dos Portos é considerada essencial pelo governo para modernizar a logística de transportes e ampliar a infraestrutura do país. O prazo final para apreciação no Congresso vence nesta quinta-feira. Após esta data, a MP dos Portos perde a validade. O fim do fator previdenciário, que ainda não foi discutido com o governo, é bem importante na pauta dos trabalhadores organizados. O fator é a fórmula usada atualmente para calcular a aposentadoria. Ele reduz em mais de 30% o benefício que os trabalhadores têm direito quando se aposentam. Vamos conhecer melhor este assunto. A maior parte dos 28 milhões de aposentados e pensionistas brasileiros recebe só até um salário mínimo. Em contrapartida, o fator previdenciário já rendeu aos cofres públicos mais de 44 bilhões de reais. O fator previdenciário é uma conta inventada no governo FHC que rouba tempo de aposentadoria da trabalhadora e do trabalhador. Faz com que você trabalhe mais e se aposente mais tarde. É por isso que a CUT é contra o fator. A pessoa começar a contribuir pelo teto lá atrás, quando chega no momento da sua aposentadoria, você aplica um redutor sobre aquilo que ele tem que receber, não faz o menor sentido. Seria a mesma coisa, eu tenho usado o exemplo do consórcio, né? Você compra lá um consórcio de uma BMW e paga ao longo de anos, né? Quando pagou a última parcela, você vai retirar seu BMW e te dá um fusquinha no lugar. Ao combinar idade mínima e também combinar expectativa de vida, esta fórmula leva a um cálculo final, que é a redução, em geral, em mais de 30% no que os trabalhadores têm direito quando se aposentam. Por exemplo, se um trabalhador se aposenta com 55 anos de idade e 35 anos de contribuição, terá um fator previdenciário de 0,716. Considerando que a média dos melhores salários de contribuição chegue a R$ 2.000, o segurado receberia um benefício de apenas R$ 1.432. Criado em 1999, o fator previdenciário beneficia quem entra mais tarde no mercado de trabalho. O então presidente Fernando Henrique Cardoso declarou que quem se aposentava com menos de 50 anos estaria tirando proveito da Previdência Social. Para que realmente aqueles que se locupletam da Previdência não se locupletem mais, não se aposentem com menos de 50 anos, não sejam vagabundos num país de pobres e miseráveis. O fator previdenciário também permite que o setor privado explore ao máximo o trabalhador. É por isso que o movimento sindical luta pela extinção desta fórmula. Não é de hoje que os representantes dos trabalhadores negociam com o governo federal. A proposta da CUT é que seja estabelecido no Brasil o fim do fator previdenciário. Queremos discutir isso, mas como a CUT entende que tem que ter espaço para negociação, e o governo está dizendo que o fim pura e simplesmente do fator, ele acha que não tem passagem, inclusive pelo Congresso Nacional, embora a opinião do governo seja determinante em relação a isso, nós, para demonstrarmos que nós queremos resolver o problema, podemos discutir a regra 85 e 95. Ela atenua, muito
né, o sofrimento dos trabalhadores e das trabalhadoras. É a soma do tempo de contribuição mais a idade, que no caso das mulheres seria 85, no caso dos homens 95, que reduziria um pouco o efeito do fator previdenciário. No dia 6 de março de 2013, a CUT e outras centrais sindicais do país ocuparam as ruas de Brasília com reivindicações da classe trabalhadora, entre elas o fim do fator previdenciário. Mas o governo federal não se pronunciou e uma nova marcha aconteceu em 18 de abril. No dia 1º de maio, os trabalhadores voltaram a cobrar abertura de diálogo e o governo prometeu negociar. Se o governo está dizendo que só vem para a mesa para discutir fator quando ele tiver uma proposta, nós vamos acelerar para que o governo tenha a proposta, porque isso é de interesse dos trabalhadores. Não é possível as pessoas se aposentarem por causa do fator continuar trabalhando, porque não pode sobreviver com o valor da aposentadoria. Baixou, meu salário abaixou. Faço esse bico aqui para complementar. Trabalho um dia numa loja, faço conserto, porque eu sou costureira, né? E faço conserto de roupa na minha casa. Para poder comprar mistura. Eu vivo com aquela aposentadoriazinha fraquinha, mais trabalho para complementação, mais um aluguelzinho e tal, e tá bom, né? Vou te fazer uma pergunta, você não acha que tem que terminar o fator previdenciário? E uma resposta a quem o criou, que é Fernando Henrique Cardoso. Primeiro que quem trabalha não é vagabundo, e nós não somos um país de miseráveis.